Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Peço para que todos compartilhem o vídeo, dê o like, comentem, ative o sininho. Quero agradecer a todos aí pelo vídeo de ontem, né, que eu tive bastante visualizações, graças a Deus. Acho que o pessoal gostou aí do conteúdo da coletiva de Fábio Carilli com o Sormani. Eu tava pensando aí em 200 inscritos, eu tava com 196, consegui 237 inscritos, queria agradecer a todos. E vamos falar um pouquinho da questão que o Carilli falou, dos jogadores que o Santos das posições que o Santos está precisando, tá? Vamos começar pela posição de centroavante. E durante a semana eu vou falar sobre as outras posições que ele disse que o Santos precisa, tá? Na questão de centroavante tem alguns nomes que estão sendo ventilados aí por alguns jornalistas, alguns influencers também estão dando algumas alternativas. Eu vou dar uma ideia também pro Santos, não sei se vai chegar do Santos, mas uma ideia que eu acho até interessante dentro dos moldes que eu entendo que é o correto, tá? Quem sou eu para entender o que é correto, mas eu sou o torcedor e eu quero dar essa opinião para vocês e compartilhar com vocês para que vocês comentem também sobre isso que eu vou falar aqui agora. O Santos, o primeiro nome que está sendo vinculado, aí, que foi vinculado bastante hoje, é o Felipe Viseu, né? O Felipe Viseu é um atacante de 27 anos, ele joga no Criciúma, ele é cria do Flamengo, foi muito bem no começo no Flamengo, depois foi vendido por um bom valor para fora do Brasil, para a Europa, mas não vingou. E aí voltou para o Brasil, para times menores, se não me engano, Atlético Goianiense. Foi até bem na Série B ano passado com o Criciúma. Mas e esse ano tá muito mal. Fez 4 gols em 21 jogos. Eu não vejo como um bom nome o Felipe Viseu. Acho um jogador fraco, não acho interessante. Para os moldes que o Santos, que eu acho que seria interessante para o Santos, não vejo com bons olhos, tá? Lembrando que o Santos tem o Julio Furque, estou dizendo à disposição hoje, tá? O Julio Furque e o William Bigode, tá? Que são jogadores, um com 34 anos, né? Que é o Furque, e o William Bigode aí com 37 para 38 anos, idades avançadas, né? Então o Felipe Viseu, ao meu ver, não seria interessante. O outro nome que foi vinculado pelo jornalista Wagner Frederico foi o Carlinhos. O Carlinhos tem 27 anos, jogador do Flamengo. O Flamengo contratou do Nova Iguaçu, fez um grande campeonato carioca pelo Nova Iguaçu, bastante gols. O Carlinhos, ele teve um início promissor no Corinthians, ele foi artilheiro da Copa São Paulo, era um jogador interessante na época do Corinthians, e depois aí demorou um tempo para vingar e tal, e aí no Nova Iguaçu foi muito bem, o Flamengo contratou. Parece que o Flamengo tinha 2 jogadores que o Santos estava de olho, nele e no Matheus, um jogador chamado Matheus, né? Mas parece que o Flamengo desmentiu, dizendo que não há interesse de negociar o atleta. Eu acho que esse seria um bom nome nos seguintes moldes. O Santos fazer um empréstimo até o final do ano, com uma possibilidade de compra. Talvez seria interessante. Esse é um jogador que eu acho interessante para uma Série B, que ainda tem potencial para ser alguma coisa. É um pouco mais novo do que o William Bigode, ou o Furque, que machuca muito também o Furque, né? Então acho que seria uma opção interessante. É um bom nome que eu gosto, o Carlinhos, né? Outro jogador que foi vinculado pelo jornalista Lucas Costa, setorista do Santos, é o jogador Frederico Santander, jogador do Nacional do Uruguai, ele é paraguaio. Não gosto desse jogador, é um jogador que já está em decadência física, decadência técnica, jogou em alguns times da Europa sim, não em grandes clubes de médio e pequeno porte da Europa. Mas eu não gosto do Frederico Santander. Acho que jogou na Alemanha também o Santander, salvo engano. Mas não acho um jogador interessante não. E vai contra o que o Carilli falou, né? O Carilli falou que o Santos estaria de olho em jogadores nacional, não nem futebol sul-americano nem Europa. Foi o que o Carilli falou na entrevista. Se é verdade ou não, aí cada um leva a sua conclusão. Mas o que ele falou foi isso. Então eu acho que estaria fora. Eu não gosto do jogador, eu acho que estaria fora do que o Carilli falou, né? Um jogador que isso aí não é o Santos, não é jornalista, é um jogador que eu só estou dando uma alternativa para discutir com vocês. O Santos ele precisa, pelo que eu estou entendendo, de um centroavante para quê? Para ser um reserva do Furque, para dar uma opção em algum jogo, pelo jeito é isso, tá? Então não seria um jogador de primeiro escalão,
Não é jogador para chegar e ser titular. É o que eu acho, é o que eu tô entendendo em relação à questão do centroavante, tá? O jogador que eu quero falar aqui é o Ítalo, centroavante do Volta Redonda. Ele é o artilheiro da Série C. Ele jogou muito, ele tem 27 anos, jogou muito no futebol asiático. Também tem uma idade interessante, era um cara que você podia chamar ele para fazer uma proposta, ou por exemplo, um contrato de 1 ano, vai, exemplo, do julho desse ano até o Campeonato Paulista, ou tentar um empréstimo até o final do ano com questão de compra. Não sei, fazer alguma coisa nesse molde, pelo fato dele ser o artilheiro da Série C e por ser uma idade interessante e também por ser um jogador que não vai chegar para ser titular. É um jogador para compor elenco e que pode ajudar. O cara, mas o cara tá na Série C, é outro nível. Sim, realmente. Mas pô, o cara é um artilheiro. Queira ou não queira, o cara sabe fazer gol. Então por que não? Eu acho que seria interessante o Santos dar uma olhada num atleta nesse perfil. Mas o Santos é o Santos, então, mas o Santos tá na Série B, gente. Ou busca algum jogador da Série B nesse perfil, que venha para ajudar, não que vai ser titular. E que esteja pelo menos o cara que sabe fazer gol. Que parece que o menino sabe que é o artilheiro da Série C. Esse é o Ítalo. Agora vamos falar dos jogadores que estão no Santos. O Morelos, esse já está descartado, torcida não suporta mais. O Carille já deu as oportunidades dadas. É um alto salário, o Santos tenta de qualquer forma se livrar dele, tá difícil. Primeiro foi o Júnior Barranquilla tentando, parece que o Atlético Nacional entrou em contato com o Santos para tentar dividir salário. É um salário altíssimo, contrato longo, esse é um pepino muito grande. Era o fato, assim, claro que esse era o fato de demissão do Galo ou não continuidade do Galo depois do final do ano, porque o que ele fez com o clube em relação ao Morelos foi um dano ao clube. Ele fez um dano ao clube. O Morelos podia ter trazido o Morelos com valor menor, até aí a gente entenderia, mas nos moldes que foi, lamentável. Então esse está fora da carta do baralho. Outro jogador que é um centroavante é o Enzo, que é da base. Carille nessa entrevista agora falou que não acha que o atleta não está pronto ainda, mas convocou ele para o primeiro jogo da Série B contra o Paysandu. Queimou o menino jogando 45 minutos. Porque ele tinha o Morelos lá à disposição. Mas o Morelos tinha questão do peso. Mas e aí? Então não daria chance pro menino, né? Então assim, também seria uma alternativa. Seria uma alternativa para ser uma terceira opção? Por que não? Eu não gosto do futebol do Enzo, tá? Mas seria interessante uma terceira opção, que parece que o Santos quer esse perfil. O Santos não parece querer um perfil de ser um centroavante titular. O Santos também não pode titular assim, não pode também cair na mesma questão que foi falado do Patrick. Estamos contratando um jogador aqui agora, já pensando na Série A. O Santos nem subiu ainda. Então acho que essa janela, o Santos tem que tomar muito cuidado na questão de contratação. Tem que ser contratações curtas e que o Santos consiga depois, que seja de 1 ano ou até o final do ano, para que você consiga controlar as contas. Não fazer um contrato igual o Patrick, de 3 anos. Vou dar um exemplo. Se você contratar aí Gabigol, vamos dar um exemplo. Você não vai contratar o Gabigol para ficar até o final do ano, até o Campeonato Paulista. Você vai contratar o Gabigol para ficar 3, 4 anos. E se o Santos não sobe? Então assim, é um risco. E o salário do cara é lá em cima. Então eu acho que não é esse o perfil. O Santos não tem dinheiro, apesar de ter contratado o Patrick, mas não parece ser o perfil. Então é isso, essas são as especulações do Santos. Se tiver mais especulações na semana, vou comentar também. Amanhã eu quero fazer um vídeo, eu vou tentar falar dos goleiros, né? Já que o Santos foi falar que o Santos procura um goleiro, agora que tipo de perfil de goleiro que o Santos vai pegar. Então amanhã a gente vai falar sobre as questões dos goleiros. Inclusive eu já até fiz um vídeo em relação aos goleiros lá atrás, né? Mas vamos falar um pouquinho do momento do Brasão. E então é isso, tá? Eu acredito que esses são os moldes que o Santos precisa buscar de um centroavante. Um jogador com contrato até o final do ano ou até o Campeonato Paulista. E que seja um jogador que você tenha a expectativa que possa dar alguma coisa, mas que não chegue para ser titular do time, né? Mesmo porque o Furk é o titular e você tem o William Bigode que está correspondendo neste momento.
Então eu acredito que seja dessa forma, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a todos, peço para que todos se inscrevam novamente aí no canal. E um grande abraço e fiquem com Deus.